Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa série de mensagens que fala sobre a realidade do mundo espiritual, e hoje nós encerramos o tema a respeito de anjos. Nas mensagens que vão vir na sequência, nós vamos continuar falando sobre demônios e Satanás. Nós vamos ver também o caráter, as obras, como que teve origem dos demônios, como que teve origem, a obra de Satanás, e isso vai ser bem interessante. É importante que você lembre que nós, apesar de sermos naturais, estarmos vivendo no mundo natural, estamos também mergulhados no meio de uma realidade espiritual. Esses anjos que nós não vemos, mas existem e estão presentes, estão fazendo parte da realidade desse mundo. Eles interferem segundo as ordens de Deus ou segundo as ordens de Satanás. E por isso nós estamos tratando sobre esse assunto. Não é uma questão de mero conhecimento, mas também de aprendermos a lidar com esse mundo espiritual. Gostaria de convidar você para ficar até o final, e aprender mais sobre esse tema. A primeira coisa que nós vamos tratar hoje é a respeito da obediência dos anjos. E vale lembrar, mais uma vez, que nós estamos falando dos anjos que estão servindo o Senhor, os anjos de Deus, que não se corromperam e que não se rebelaram em relação a Deus. De acordo com o Salmo 103:20, que nós vamos ler agora, diz o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. E esse texto deixa bem claro, que esses anjos, eles obedecem a palavra de Deus, a ordem de Deus, que algo que Deus determina é cumprido imediatamente por esses anjos. Então eles estão subordinados, estão submissos à vontade de Deus. Eles não agem por vontade própria, embora tenham essa personalidade, nós já aprendemos nas aulas passadas, eles estão totalmente submissos a Deus. Queria lembrar você de algo bem interessante. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, e de forma especial o versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito de fazer a vontade do Pai, ele usa a referência da vontade do Pai realizada nos céus. Isso está mostrando, queridos, que toda a criação celestial é submissa e obedece às ordens de Deus nos céus, e por isso nós deveríamos imitá-los, fazendo a vontade do Pai aqui na terra como ela é feita no céu, ou seja, obedecida de forma plena. O mesmo padrão de obediência que Deus espera dos anjos, Ele também espera de mim e de você. Outra coisa interessante, conforme 1 Pedro 3:22, que diz assim: o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Nós aprendemos aqui que a mesma obediência que os anjos dão ao Pai é também dada ao Filho, porque 1 Pedro 3:22 está falando do Filho agora glorificado, assentado à direita do Pai nos céus. Diz assim: depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe sujeitos, subordinados em obediência, anjos e potestades e poderes. Isso quer dizer que o Filho, o Senhor Jesus, tem poder e autoridade, não apenas sobre os anjos de Deus, mas também sobre potestades e principados, que envolvem aí os anjos caídos também. Queridos, talvez o que eu vou falar aqui seja a parte mais interessante, a parte mais importante que nós precisamos aprender a respeito dos anjos. E essa parte é a parte que eles não aceitam ser cultuados, contrariando o que muitas pessoas fazem, que é oferecer culto a anjos, fazer orações a anjos, cantar canções a anjos ou qualquer coisa do gênero, como também oferecer sacrifícios, oferecer oferendas a anjos. Isso tudo está contrariando o que a Bíblia nos ensina. É importante que você saiba que os anjos de Deus, eles não aceitam nenhum tipo de culto, nenhum tipo de reverência, nenhum tipo de oração, nenhum tipo de oferta. Porém, nós não podemos dizer o mesmo a respeito dos anjos caídos. Eles sim, a exemplo de Satanás, como um anjo caído, quis se assentar ao trono de Deus e receber a adoração das pessoas. Então fique atento, que a Bíblia nos ensina que os anjos de Deus, eles não recebem culto, e que os anjos do mal, sim, eles recebem culto. É a expectativa deles, eles se colocam nessa circunstância de serem adorados.
Vamos ler agora, queridos, Apocalipse 19:10, que diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vemos um texto falando do apóstolo João, no momento em que ele tem a revelação de Apocalipse, ele realmente fica chocado com a visão que ele tem, ele se depara diante de um anjo e a atitude dele naquele momento é de se prostrar e querer oferecer culto a esse anjo. E a resposta é a parte mais interessante aqui. O anjo diz para ele: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Queridos, essa resposta desse anjo desmonta toda idolatria a respeito dos anjos. Essa resposta desse anjo quebra todo o argumento, todo o sofisma, todo o engano que muitos de nós carregaram por muito tempo. Nós vamos ler ainda Apocalipse 22, versículo 8 e 9. O mesmo apóstolo João tendo outra experiência aqui com o anjo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja que tremendo esse ensino. O anjo, ele dirige a adoração a Deus, ele ensina João, ele conduz João a adorar a Deus. Ele diz, inclusive, que ele está ali para servi-lo, para servir a João segundo as ordens de Deus. Foi enviado por Deus para servir João e para servir os cristãos que foram redimidos. Nós vamos ler mais alguns textos que vão nos ajudar a entender que Deus criou esses anjos para se comportarem dessa maneira, nunca receberem adoração e sempre dirigirem o culto a Deus e a submissão e obediência a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6 diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Além de nós nunca adorarmos a anjos, cultuarmos, reverenciarmos, oferecermos oração ou qualquer coisa do gênero, nós precisamos saber que os anjos, eles são também adoradores de Deus, conforme Hebreus 1:6. E todos os anjos de Deus o adorem, adorem o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É importante que você observe, que diz ali: apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Quer dizer, muitos anjos ao mesmo tempo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós não vamos ver anjo adorando anjo, nós não vamos ver anjo recebendo adoração de pessoas, a não ser em relação aos anjos caídos e a Satanás. Ainda em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nós encontramos um texto que diz o seguinte: Só Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército. Quando está falando de exército, está falando do exército de anjos. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército, mais uma vez, está se referindo aos anjos que estão nos céus, adorando o Senhor. Amém? Queridos, nós vamos ver agora que os anjos que não se corromperam, que não deixaram a sua posição nos céus, que não acompanharam Satanás na rebelião, eles são chamados de santos anjos. E eu quero gastar um pouquinho do tempo aqui explicando para você mais uma vez que essa palavra santo não significa que nós temos que o adorá-lo. Normalmente, em função da cultura religiosa do nosso país, muitas pessoas, ao ouvirem essa palavra santos, tendem a pensar que devem adorar então a esses anjos. Mas você lembra do significado da palavra santo? Santo significa separado. Significa que esses anjos são chamados de santo apenas porque mantiveram a sua posição e a sua obediência a Deus. Então eles estão separados, para servirem a Deus, para adorarem a Deus.
assim como nós, que somos redimidos, que somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus, somos chamados na palavra também de homens e mulheres santos. Santos porque fomos separados do pecado e estamos agora submissos à vontade de Deus. Apocalipse 14:10 diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Está falando do julgamento, está falando dos anjos que estarão lá junto com Jesus, né? que aqui aparece na figura do Cordeiro. Algo importante que você saiba também é que esses anjos são poderosos. Há poder neles para fazerem milagres e sinais e prodígios. Tudo isso, vale lembrar aqui, não a seu bel prazer, mas debaixo da autoridade da ordem do Pai. Gênesis 19:10 fala o seguinte: porém os homens, vamos fazer um parênteses aqui para explicar que essa palavra homem está se referindo aos 3 anjos que apareceram a Abraão, né, lá no livro de Gênesis. Estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Nós vemos aqui, né, esses 3 homens, que na verdade são 3 anjos, que eles usam o seu poder para ferir com cegueira todas aquelas pessoas que estavam tentando arrombar ali a casa de Ló. Atos 12:7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Veja, queridos, mais uma intervenção poderosa aqui por meio dos anjos. Deus ordena esses anjos para libertarem os apóstolos, de forma específica aqui, o apóstolo Pedro, de uma prisão. E no momento, né, que esses anjos aparecem, diz ali que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, de modo que essas cadeias lhes caíram das mãos. Que tremendo, amém? Ainda em Salmo 103:20 diz o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, que lhes obedeceis a palavra. Nós já lemos esse texto no início dessa mensagem e vale aqui reprisar, né, mostrando para você que o Salmo 103:20 diz que eles são valorosos em poder. E ainda a respeito, né, desse poder que eles detêm, vale lembrar que Deus colocou neles poder conforme a função que eles executam. Lembra que nós falamos das categorias dos anjos? Arcanjos, querubins, serafins. Então esses anjos têm poder conforme a função que eles executam e conforme a posição que eles ocupam no reino. Nós vemos ainda no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui o texto diz que era um anjo forte. Nós vemos ainda, queridos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, que um anjo de Deus, um anjo, sob as ordens de Deus, é capaz de deter Satanás. Diz ali: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Mais algumas características que nós vamos passar aqui dos anjos é que eles são mansos, que eles não guardam ressentimentos e eles não proferem injúrias, julgamentos, acusações contra os seus opositores, como nós já falamos nas mensagens anteriores, e conforme 2 Pedro 2,11 e Judas 1,6. Amém? Se você quiser conferir, você vai perceber essas outras características a respeito do caráter dos anjos. Ainda vale ressaltar aqui, queridos, que os anjos são muito inteligentes, eles detêm sabedoria, eles possuem sabedoria. E vale lembrar aqui, quando nós olhamos, e nós vamos ver isso de forma mais intensa nas mensagens seguintes, é que Satanás e os seus demônios, eles agem com sagacidade, eles usam estratégias que realmente mostram a sua sagacidade, mostram a sua inteligência. E o que eu queria mostrar para você é que se Satanás e os seus anjos têm toda essa sabedoria, essa sagacidade, essa esperteza, imagine os anjos de Deus que mantêm a sua postura diante de Deus, que não se corromperam, que não perderam o seu estado original, o quanto são sábios e inteligentes.
Porém, ainda que sejam inteligentes, tanto os anjos de Deus quanto os demônios, eles não são oniscientes. Onisciente é a característica que Deus tem de saber aquilo que as pessoas pensam ou sentem sem mesmo elas manifestarem. Ou seja, Deus esquadrinha o nosso coração antes de você falar, antes de você manifestar qualquer tipo de sentimento ou comportamento, Deus já sabe. Isso os anjos não têm. Embora sejam sábios e inteligentes, eles não têm essa capacidade da onisciência. Nós vamos ler alguns textos agora, que deixam claro, que eles não são oniscientes. O primeiro texto é 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, que diz assim: Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Nesse texto está deixando claro aqui que só Deus conhece o coração dos homens. E se esse texto está dizendo que só Deus conhece o coração dos homens, como diz aqui, porque só tu conheces, que só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, então nós descartamos a possibilidade tanto dos anjos de Deus quanto dos demônios serem oniscientes. Ainda em Mateus 24:36 nós lemos: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Nós lemos aqui a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento, que os anjos não sabem. Se eles tivessem essa capacidade da onisciência, então saberiam. 1 Pedro 1,12 ainda diz assim: A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Nós já lemos esses textos nas mensagens anteriores, texto que fala sobre o papel que nós temos de anunciar o Evangelho, anunciar a redenção, a salvação das pessoas, e diz aqui que os anjos eles têm curiosidade, eles anelam prescrutar, eles procuram saber a respeito desse tema, e isso mais uma vez prova que eles não são oniscientes. Caso fossem oniscientes, saberiam então todas as coisas e não teriam a necessidade ou a curiosidade de descobrir a respeito desse tema. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as obras desses anjos. Primeiro, como a palavra anjos já define por conta própria, os anjos são mensageiros de Deus. É isso que significa a palavra anjos, mensageiros de Deus. Portanto, de forma bem simples aqui nós já definimos uma das funções desses anjos, uma das obras desses anjos. Eles são mensageiros de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que essas mensagens, que vêm através de anjos, muitas vezes são mensagens de revelação do futuro, do que está por vir. Muitas vezes essas mensagens contêm advertência, são realmente uma maneira de Deus corrigir alguma coisa, de prevenir alguma coisa na humanidade. E muitas vezes esses anjos trazem mensagens de instrução, mostrando como as pessoas deveriam se comportar diante de algo que iria acontecer. Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim: Enquanto poderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nesse momento em que José, padrasto de Jesus, marido de Maria, ele tem essa experiência com o anjo vem trazer uma revelação, diz para ele que ele não deveria temer receber Maria, porque o bebê, no caso Jesus, que ela estava esperando, era fruto do Espírito Santo. Então ele traz a revelação. José ali, talvez passando por um momento difícil, confuso, talvez desconfiando das atitudes de Maria, recebe essa revelação do anjo a respeito de como Jesus foi gerado. Em Mateus 2,13, nós vemos mais uma experiência de José com um anjo e diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mais uma vez, um anjo aqui como mensageiro de Deus traz uma advertência, mostra para José como ele deveria se comportar diante da perseguição que Herodes traria sobre
né, a humanidade naquele tempo, sobre as crianças daquela época. E mais uma vez em Mateus capítulo 28, versículo 2, nós vamos ler aqui, diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Nesse momento, um anjo aparece para as mulheres que foram ao sepulcro, né, encontraram o túmulo vazio, e ele dá instruções a respeito de como elas deveriam se comportar. Ele fala que Jesus não está ali, conforme o próprio Jesus já teria avisado elas e os seus discípulos, e diz que elas deveriam então ir para a Galiléia, porque lá elas encontrariam Jesus. Outra função, outra obra dos anjos é executar juízo. Nós vamos ver, né, que Deus executa juízo através dos anjos. Conforme Mateus 13:39, diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, né, do trigo e do joio, explicada por Jesus, está mostrando como acontecerá o juízo. E os anjos estarão presentes nessa cena, como diz ali, eles ajuntarão, né, todos os escândalos e os que praticam iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Então eles executarão juízo sobre, né, o pecado, sobre aqueles que, né, desprezaram a palavra, desprezaram o chamado, desprezaram o convite de Jesus para serem salvos. Atos 12:23 diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Se você for ver o contexto desse versículo, você vai ver, né, que Herodes, em um discurso público, né, é aclamado como se um Deus estivesse falando. E, queridos, é bem interessante isso. Nós precisamos, talvez em outro momento, explicar melhor esse assunto, que nós não devemos reter a glória de Deus para nós. Se você faz algo bem feito, se você serve a Deus, se você executa um ministério, né, e alguém traz um elogio, alguém, né, de alguma maneira reverencia você, você deve, né, direcionar essa glória a Deus, coisa que Herodes aqui não fez. E a Bíblia diz que um anjo, né, diz ali, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Nós vamos ver ainda Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Está falando, né, das cenas do juízo final, né? E nós vemos aqui que Deus está usando esses 4 anjos para fazer dano à terra e ao mar. Nós vemos então, mais uma vez, que uma das obras, uma das tarefas que os anjos vão executar é justamente essa de executar juízo. Nós vamos descobrir ainda que os anjos são adoradores. Amém, queridos? E um dia, em nome de Jesus, eu e você, se nos mantermos fiéis, se nos mantermos, né, em lealdade a Deus, buscando santidade, nós vamos nos juntar a esses anjos na eternidade para adorar o Deus Santo que nós servimos nesse momento. E isso nos dá a certeza de que nesse momento os céus não estão em silêncio. Nesse momento, queridos, como em todos os momentos, a adoração, Deus está sendo adorado. E uma das canções que nós vamos cantar junto com os anjos é Santo, Santo, Santo. Essa é a música que permanece ecoando nos céus. Os anjos cantam Santo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Veja, queridos, como esses anjos realmente, né, estão ali cumprindo o seu papel de adorador. E eu faço uma pergunta para você. Você tem cumprido esse papel que Deus também nos deu de adorarmos a Ele? E já encerrando, né, essa mensagem a respeito do caráter e das obras dos anjos, nós vamos finalizar falando sobre o papel que eles têm de servir. Eles são também servos, acima de tudo estão ali para servir a Deus, mas nós vamos ver que eles também, sob as ordens de Deus, foram designados para servirem os santos, servirem aqueles que estão sendo salvos dia após dia. Amém? 1 Reis 19, 5 e 6 diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Nós vemos aqui, né, o profeta Elias, depois de um grande período, né, de batalhas espirituais ali, né, ele se refugia, né, num lugar isolado, e diz que um anjo aparece para servi-lo com alimentos, né? Imagine essa cena, que tremendo, queridos. Seria se nós contemplássemos. Isso, assim como aconteceu com Elias, pode acontecer comigo e com você, né? Deus pode fazer o mesmo comigo e com você, desde que nós, né, realmente estejamos alinhados com a sua vontade. Nós vemos ainda em Mateus 4:11, como também os anjos serviram ao Senhor Jesus. Diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois de Jesus passar 40 dias no deserto sem comer, e além de ficar ali sem comer, ele foi tentado por Satanás. A Bíblia diz que, né, quando o diabo deixou, os anjos vieram e serviram Jesus. Eles literalmente serviram alimentos para Jesus, supriram as necessidades físicas de Jesus naquele ambiente. Que tremendo, querido. Quando nós decidimos nos consagrar a Deus, viver a vontade de Deus, Deus, né, ordena os seus anjos para nos cuidar e para nos servir também. Nós não poderíamos deixar ainda de falar, né, sobre o papel que eles têm de consolar e de confortar os corações. Nós vemos, né, vamos ver aqui em Lucas 22:43, que diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É muito tremendo, né, o caráter e o papel desses anjos. Eles estão, né, realmente presentes no nosso dia a dia. Você, né, mesmo sem saber, interage com eles, mas o que eu preciso que você saiba é que esses anjos, eles estão subordinados a Deus. E se você precisa que Deus interfira na tua vida de forma sobrenatural, ore a Deus pedindo que Ele designe os seus anjos, e então eles servirão você. Lembro mais uma vez você aqui que nas próximas mensagens nós vamos deixar de falar um pouquinho dos anjos de Deus e vamos falar, né, sobre a origem, caráter, função de Satanás e os demônios. Deus abençoe tua vida, fique com Deus.